Mais uma vez, muito obrigado a presença de todos. Eu queria agradecer fundamentalmente a todos vocês que estão aqui, mas o Davi e o Marcelo que vieram com material que tenho absoluta certeza que vai ser muito legal para a gente discutir. O microfone não é para sair alto-falante, é para gravação, e o Zé Eduardo pode cobrar que vai ser postado depois no vídeo editado para todo mundo do grupo que não teve oportunidade. Não fique ranzinza, Zé, calma, tudo bem. Tá? Então, eu queria começar falando algumas coisas a respeito dessas discussões. Teve alguns casos que nós colocamos no grupo sobre distúrbio de Bachmann, extracisto atrial bloqueada, e começa a discussão de função sinusal. E como a finalidade do grupo é ver o termômetro das dúvidas de todo mundo, dos questionamentos, e trazer isso para a realidade de apresentações, a gente começou a pensar, bom, vamos falar alguma coisa de átrio, né? E aí eu levantei algumas perguntas, desculpa, isso aqui eu já repeti na apresentação anterior, mas como é uma sequência de 3 aulas, eu vou me dar o direito de repetir. Então, será que os átrios servem somente como câmara de entrada do sangue no coração? Qual a real importância dos átrios na função cardíaca global? Qual o papel dos diversos métodos, eletro, eco, ressonância, na avaliação da disfunção? Eles se complementam, eles são antagônicos? Como que funciona essa composição? Quais são as manifestações clínicas de uma disfunção atrial? Será que a FA é a única disfunção que o átrio apresenta? O que é cardiomiopatia atrial? Quais são as consequências? Qual a importância da fibrose atrial? Se é que tem alguma, né, Marcelo? Você vai ter que me esclarecer isso aí. O AVC tromboembólico só acontece quando o paciente... Desculpa. O AVC tromboembólico só acontece quando o paciente está em fibrilação atrial? Há relação temporal da FA com o episódio tromboembólico? Como nós avaliamos a função diastólica? Aí os ecocardiografistas vão me ajudar muito. Há alguma relação entre insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada e disfunção atrial? São duas coisas novas que a gente está aprendendo juntos. Existe dissincronismo atrial, porque a gente fala de sincronismo ventricular, mas existe dissincronismo atrial. E se houver, qual a importância clínica? E se houver importância clínica, pode-se corrigir isso? Ressincronização atrial? Tem alguma lógica, algum fundamento isso? E há alguma outra função que não a hemodinâmica para o átrio? Então, em cima dessas questões, nós elaboramos uma série de reuniões. A primeira delas foi a semana passada, em que o Dalmo veio falar e fez uma palestra magnífica, simples, concisa, a respeito da eletrocardiografia dos átrios, né? Hoje, a apresentação do Dalmo, só para quem não estava presente, ele mostrando a importância dos sinais eletrocardiográficos que mostram a presença dos distúrbios de condução interatrial, a relação do intervalo PR com o intervalo da onda P. Isso tudo está no grupo, vai estar no grupo. A apresentação da semana passada vai ser postada. Não vou, obviamente, repetir a apresentação dele. Esse slide que o Dalmo apresentou mostra a evolução etária dos pacientes e o que isso representa do ponto de vista de microestrutura celular atrial, as alterações eletrocardiográficas que, obviamente, estão associadas às comorbidades que todos nós conhecemos. Chama muito a atenção sobre a presença dos distúrbios de condição interatrial e a gênese dessas alterações com desfechos clínicos importantes. Entre eles, a presença de fibrilação atrial. Pacientes com distúrbio de condução interatrial têm uma taxa de fibrilação atrial muito maior do que aqueles que não têm distúrbio de condução atrial, e isso também está associado à presença das comorbidades. Só o fato de ter um Chades-Vasque aumentado já aumenta a chance de ter fibrilação atrial. E quando as duas coisas, distúrbio de condução interatrial e Chades-Vasque, estão aumentados, a taxa e o risco de desenvolvimento de fibrilação atrial acima de 12 vezes, né? 12 vezes acima do esperado. A presença de extrasístoles atriais, que a gente nunca deu muita bola, isso é benigno, isso não tem problema nenhum. Não, não é. Desfechos cardiovasculares importantes, AVC, presença de fibrilação atrial, insuficiência cardíaca e mortalidade está associado, sim, à ectopia atrial de alta densidade num grupo de pacientes. Aqui
lembrando que a presença dos distúrbios de condução interatrial são muito frequentes. Esse é um trabalho que a gente apresentou, mostrando que nos pacientes com marcapasso, de 90% a 100% dos pacientes com portadores de marcapasso apresentam graves distúrbios de condução interatrial e que isso é uma coisa muito mais frequente na literatura do que nós supunhamos. E hoje, nós vamos ser brindados com a apresentação do Dr. Davi. O Dr. Davi é ecocardiografista do Estudante Passanese de Cardiologia. Ele vai falar para a gente sobre a análise da função atrial através da ecocardiografia. E o Marcelo Nassif, que todos vocês conhecem, ele vai falar sobre o mesmo tema, sobre a abordagem através da ressonância nuclear magnética. E aqui, para provocar os ecocardiografistas, como isso, na verdade, essas alterações hemodinâmicas na presença do distúrbio de condução, já vem sendo chamado a atenção há bastante tempo, especialmente com quem trabalha com ritmologia e com quem trabalha com eletrofisiologia, né? Eu mesmo, em 2002, eu fiz a apresentação desse trabalho a respeito dos problemas relacionados aos distúrbios de condução interatrial. Veja, paciente não respondedor à ressincronização, dito não respondedor, quando há, então, a identificação que a onda P desse paciente 250 milissegundos, e somente após a correção do intervalo atrioventricular que a gente consegue, então, esvaziar o átrio, tirar o átrio do estrangulamento da sístole concomitante à sístole ventricular, né? Então, em cima disso, vai ter a apresentação de hoje e dia 4 de outubro, já marquem vocês, vai ter a última etapa da saga do átrio, em que a Fabiana vai falar sobre insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e o Germano vai falar sobre biomarcadores. Então, já deixem programado essa data para a apresentação. Eu queria agradecer aí o Eduardo, para mim é um prazer poder estar aqui. Não vou conseguir responder aquela lista toda de perguntas, longe disso, né? Mas a gente vai só comentar um pouquinho, falar um pouquinho como que o eco hoje em dia vem estudando a função do átrio esquerdo, mais para mostrar o que é possível fazer, como é que o eco pode ajudar nesse entendimento fisiopatológico do átrio esquerdo, tá? Bom, primeiro a pergunta é por que a gente precisa estudar o átrio esquerdo, né? O átrio esquerdo ele tem um papel central no enchimento ventricular esquerdo, né? Na verdade, na fisiologia cardíaca, o átrio esquerdo é a câmara que sofre no momento em que você tem um aumento das pressões diastólicas do ventrículo esquerdo. O tamanho e a função atrial, então, refletem basicamente a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo em longo prazo. E o tamanho e a função do átrio esquerdo estão relacionados com prognóstico em várias situações clínicas. Então, essa questão de prognóstico é um dado extremamente importante. Só a dilatação atrial, então, você pede um ecocardiograma, o ecocardiografista fatalmente vai medir o átrio esquerdo, isso faz parte do exame em qualquer canto do mundo, né? E essa dilatação atrial, por si só, ela tem que ser valorizada, é extremamente importante, porque se sabe que está associado com fibrilação atrial, com insuficiência cardíaca, com AVC, com mortalidade. Então, um indivíduo que tem um átrio dilatado, ele é um indivíduo que tem um problema, né? Ele é um indivíduo que tem que ser visto com olhos especiais, porque ele está sujeito a todas essas situações clínicas que a gente coloca aqui, né? E existem, do ponto de vista funcional e do ponto de vista ecocardiográfico, várias formas de estudar o átrio esquerdo. Inúmeras técnicas que permitem que se tenha uma ideia da função atrial esquerda. Então, o fluxo de veias pulmonares já foi muito usado no passado, ele mostra a dinâmica de variação da pressão do átrio esquerdo. É possível você conhecer essa dinâmica pela análise do fluxo das veias pulmonares. A velocidade de esvaziamento do apêndice atrial esquerdo é um índice, né, que permite ter uma ideia da função de contração ativa do átrio. Se vocês pedem um eco transesofágico, esse é um dado que deveria ser sempre visto, a medida da velocidade de efluxo do apêndice atrial esquerdo. Quando o apêndice atrial esquerdo contrai, ele gera uma velocidade. Quanto maior essa velocidade, melhor seria a contração ativa do átrio esquerdo. O Doppler tecidual, que mede uma ondazinha que corresponde à contração atrial, essa onda chama onda linha,
Então, é uma velocidade de movimentação do anel durante a contração atrial, que também está associado com a função ativa do átrio esquerdo. A variação volumétrica do átrio esquerdo, e esse é um dado que a gente vai se deter um pouco mais nessa apresentação, a gente consegue calcular, por essa variação volumétrica, a fração de ejeção do átrio em cada uma das etapas do ciclo cardíaco. Então, eu tenho uma fração de ejeção em cada uma das etapas da fisiologia atrial. O que a gente chama de strain atrial, deformidade atrial, e o atraso eletromecânico do átrio. Tudo isso a gente pode fazer num ecocardiograma sem muitas dificuldades, né? Num ecocardiograma simples é possível se obter todos esses dados. Agora, sim, na prática, isso daqui não é informado, e o que se dá para a grande maioria dos ecocardiogramas que os senhores pedem é o volume do átrio esquerdo, que, como eu falei, é importante, mas não reflete a função propriamente dita. Esses dados, isso é um trabalho meu, é só para mostrar que esses dados eles estão relacionados, esses índices eles estão relacionados. Então, essa onda-linha, por exemplo, ela se relaciona, não de uma forma excelente, mas tem uma boa relação com essa fração de esvaziamento ativa do átrio esquerdo. Bom, quando a gente fala de fisiologia atrial, a fisiologia atrial ela é dividida em 3 fases principais, né? Uma fase que é uma fase de reservatório do átrio, ou seja, corresponde ao momento em que o átrio esquerdo recebe o fluxo das veias pulmonares e se dilata durante a sístole ventricular. Então, você tem sístole, o átrio esquerdo continua recebendo o fluxo das veias pulmonares e ele acomoda esse sangue que chega das veias pulmonares com a válvula mitral fechada. Então, essa fase a gente chama de fase de reservatório. Ela depende do deslocamento do anel mitral durante a contração do ventrículo esquerdo, depende da capacidade de relaxamento do átrio esquerdo e da complacência que o átrio esquerdo tem, e depende da sístole do ventrículo direito, que vai mandar o fluxo para o pulmão e depois para as veias pulmonares. Então, essa fase de reservatório depende desses 3 fatores aqui. A gente tem uma fase de conduto, que acontece quando a válvula mitral abre no início da diástole, na protodiástole, provoca o enchimento rápido do ventrículo esquerdo, e essa fase depende basicamente do relaxamento e complacência do ventrículo esquerdo e da capacidade de recolhimento elástico do átrio. E tem uma fase de bomba, que essa é a função intrínseca própria do átrio esquerdo, a capacidade que o átrio esquerdo tem de se contrair. Essas 3 fases elas podem ser analisadas por meio do ecocardiograma. Todas essas 3 fases aqui. Então, se vocês observarem, isso aqui é uma curva de pressão do átrio esquerdo, vocês observam que por essas 2 técnicas aqui, a gente tem curvas que correspondem a essas 3 fases do ciclo, e eu vou explicar isso aqui, como que a gente conseguiria obter isso aqui por meio do ecocardiograma. Então, a primeira forma que a gente tem para avaliar essa fisiologia é usando o ecocardiograma tridimensional. Então, o ecocardiograma tridimensional, para os que não tiveram oportunidade de ver o método, nada mais é do que a aquisição de um volume tridimensional, e dentro desse volume, dessa pirâmide, tem todo o coração. Então, se eu pegasse essa pirâmide, imaginem que essa pirâmide é uma pera, uma maçã. Conforme eu vou fatiando essa pirâmide, eu vou vendo o coração dentro, vou vendo todas as estruturas do coração que estão aqui dentro, incluindo o átrio esquerdo. Eu posso, com essa pirâmide, fazer uma reconstrução do volume do átrio. Então, eu posso pegar e reconstruir o volume do átrio e acompanhar a variação de volume do átrio durante todo o ciclo cardíaco. Então, eu tenho o átrio aqui, ó, e eu faço uma curva de volume do átrio. E eu meço os volumes durante o ciclo cardíaco. Então, o que eu vou ter é isso aqui. Um volume do átrio inteiro e a variação volumétrica do átrio. Aí você vai dizer, ó, e como é que eu interpreto essa variação volumétrica do átrio? Então, vamos imaginar que isso aqui é um traçado do eletro, tá? Então, a gente tem aqui o QRS, a onda T e a onda P, né? Vocês têm o traçado do eletro aqui,
E essa curva representaria a variação volumétrica do átrio, como é que varia o volume atrial durante o ciclo cardíaco. Nessa curva, eu posso medir, basicamente, 3 volumes que vão representar o esvaziamento passivo e o esvaziamento ativo do átrio. Então, eu vou medir, basicamente, um volume que a gente chama de volume máximo do átrio, vou medir um volume que é o volume mínimo do átrio. Observem que o volume mínimo ele corresponde ao QRS do elétron. Eu tenho um volume máximo junto da onda T e tenho um volume antes da contração atrial. Medindo esses volumes, eu consigo obter 3 frações de esvaziamento, iguaizinhos à fração de ejeção do ventrículo, mas que correspondem, na verdade, a uma fração de ejeção de cada parte do ciclo atrial. Então, eu tenho uma fração de esvaziamento ativo que corresponde a essa ejeção ativa do átrio esquerdo, essa capacidade ejetiva ativa do átrio esquerdo. Eu tenho uma fração de esvaziamento passivo que corresponde a essa ejeção passiva do átrio esquerdo. E tenho uma fração total que corresponde a toda a função do átrio esquerdo. E isso a gente faz de uma forma muito rápida, muito simples, usando o eco tridimensional, e consegue, então, refletir a função atrial durante todo o ciclo cardíaco. Por que o eco tridimensional? Porque o eco tridimensional ele é melhor que o eco bidimensional quando a gente está querendo reconstruir volumes. Ele é melhor. Eu poderia fazer com eco bidimensional? Pode, desde que você faça o eco com o eletro conectado ao paciente, você pode fazer essa avaliação também pelo eco bidimensional. Mas o eco tridimensional é melhor, porque ele é melhor para cálculo de volume. Isso já está normatizado? Já. Eu tenho na literatura essas frações de esvaziamento calculadas e já está normatizado. Então, eu posso, e eu sei quando é normal e quando é anormal. Então, eu posso dizer, olha, eu fiz o eco do seu João, e ele tem uma fração de esvaziamento atrial anormal. Ele tem uma função atrial anormal. Tá? Só que essa técnica tem limitações, né? Essas são limitações técnicas, mas talvez a principal limitação não seja técnica, talvez a principal limitação seja a disponibilidade. Quer dizer, você não acha o eco 3D em todo canto, né? Você não tem, nem todo mundo vai, você não pode pedir e esperar que todo ecocardiografista diga, não, eu vou fazer esses cálculos para você. Uma outra forma de se avaliar a função atrial é essa aqui que a gente chama de strain 2D. O que é isso? Quando a gente faz um ecocardiograma, a imagem do ecocardiograma, ela, na verdade, é um composto de várias imagens separadas. Eu tenho várias imagens numa sequência. Eu posso pegar 2 imagens dessa aqui e posso ver pontos no miocárdio e posso ver a movimentação desses pontos. Avaliando a movimentação desses pontos, eu vejo quanto que esse segmento do miocárdio se deforma, quanto que ele se modifica durante o ciclo cardíaco. E a gente pode usar isso para o átrio? Pode. A gente pode fazer essa variação de pontos do átrio esquerdo. E a gente vai obter uma curva que é muito semelhante àquela curva de variação de volume do átrio. Só que aqui eu não estou vendo volume, eu estou vendo a movimentação desses pontos que o eco mostra. Vejo a movimentação desses pontos e tenho uma curva bem semelhante àquela curva de volume que eu tinha mostrado para vocês. E nessa curva eu também vou fazer, como eu fiz com volume, a análise da função de reservatório, também vou fazer a análise da função de contração propriamente dita e também vou analisar a função de conduto do átrio. Então, com essas 2 técnicas hoje, a gente consegue ter uma avaliação bem mais profunda, bem mais fidedigna da função do átrio esquerdo, avaliando essas 3 etapas. A função de reservatório, capacidade de se encher adequadamente, a função de esvaziamento passivo,
que a gente chama de conduto, abre a mitral e ele consegue esvaziar tudo que está dentro dele, e a função de contração ativa do átrio esquerdo. Tá? Essas são técnicas que se obtêm, você pode ciclar pela onda P, pode ciclar pelo QRS, todos vão dar o mesmo resultado. Aí você vai dizer, isso daí já está estudado, existe valor de referência? Existem. Existem valores de referência, existem meta-análises aqui com mais de 40 estudos, com valores de referência para cada uma dessas etapas da fisiologia atrial. Então, eu também posso fazer um ecocardiograma e eu sei quanto que é o normal dessa deformação de reservatório, quanto que é normal da deformação de conduto, quanto que é normal dessa deformação de contração atrial, capacidade intrínseca do átrio. Também, limitações técnicas existem, mas, como eu falei para vocês, as limitações hoje são muito mais de disponibilidade e de conhecimento dos ecocardiografistas para fazer isso aqui. Bom, como é que eu aplico isso na prática clínica? Quem que já estudou isso aí? O que essas informações trouxeram para a gente? Que talvez seja a informação mais importante aqui. Primeiro ponto, essas frações de esvaziamento atrial, elas estão relacionadas com as pressões de enchimento do ventrículo esquerdo. Então, pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada ou pacientes com disfunção diastólica que têm aumento das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo e aumento das pressões atriais, vão, a longo prazo, desenvolver uma disfunção atrial, que é o que esse trabalho mostrou, que as pressões de enchimento elas se relacionam com essas frações de esvaziamento atrial. Se vocês observarem aqui, nesse estudo que fez essa análise em 62 pacientes que se submeteram ao cateterismo, essas frações atriais tiveram uma relação inversa com a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo e com o NT-proBNP. Ou seja, quanto maior a pressão atrial, maior vai ser a disfunção do átrio a longo prazo e maior vai ser o BNP. Tá? E quando a gente olha a capacidade preditora dessa pressão de enchimento acima de 16 milímetros de mercúrio, o maior preditor para você ter uma pressão diastólica final alta foi justamente a disfunção atrial. Então, pacientes que tinham uma pressão alta tinham uma disfunção atrial, porque esse átrio está submetido a um regime de alta pressão durante um longo período. Esse regime de alta pressão atrial faz com que esse átrio pare de funcionar. E isso a gente consegue ver usando essa técnica de strain que eu mostrei para vocês. Também a gente consegue, com essas técnicas, diagnosticar clinicamente pacientes com ICFEP. Então, pacientes com ICFEP, a base fisiopatológica da ICFEP é a disfunção diastólica. Disfunção diastólica, aumento de pressão. Aumento de pressão a longo prazo, disfunção do átrio. Então, essas técnicas, elas permitiram, aqui com uma sensibilidade e especificidade relativamente altas, diagnosticar um grupo de pacientes que tinha insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Porque é a base fisiopatológica para isso. Tá? Um outro grupo de pacientes, agora pacientes com apneia do sono. Todos os senhores sabem, a apneia do sono está associada com hipertensão arterial, essa hipertensão a longo prazo evolui com disfunção do átrio esquerdo, e essa disfunção do átrio esquerdo pode ser medida pelo eco. O que a gente observou nesse trabalho aqui? Que quando você pega pacientes com apneia do sono e submete esses pacientes ao CPAP, eles melhoram a função do átrio esquerdo. Então, o átrio esquerdo, além de diminuir, ele recupera a função. Recupera tanto a capacidade de esvaziamento passivo, quanto a capacidade de esvaziamento ativo. Isso
porque você tratou e porque você instalou o CPAP nesses pacientes com apneia do sono. E a base fisiopatológica para FA que acontece com os pacientes com apneia do sono. A disfunção diastólica, aumento da pressão atrial, disfunção atrial, e o doente vai entrar em FA posteriormente. Aqui um outro dado importante. Será que essa disfunção atrial se correlaciona com a presença de fibrose atrial? Então, nesse estudo, ele pegou pacientes com insuficiência mitral grave, 46 pacientes. Como eles tinham insuficiência mitral grave, eles iam para a cirurgia para trocar a válvula mitral, e aí eles aproveitavam e faziam uma biópsia do átrio para ver o grau de fibrose através da biópsia. E eles estudaram a função atrial desses pacientes. O que eles viram? Que o strain atrial está inversamente relacionado com o grau de fibrose atrial. Quanto maior é a fibrose atrial, quanto mais fibrose você tem no átrio, pior vai ser a função atrial. Então, essa função atrial, ela foi o maior preditor para o diagnóstico de fibrose. Então, o caminho que eu estou querendo levar vocês a entender, a acreditar que, olha, qualquer injúria que você tem no átrio, você vai conseguir detectar por meio dessas análises de função atrial. E a gente tem, então, em qualquer canto do átrio que você biopsie, uma relação inversa entre fibrose e disfunção atrial. Eu também estudei alguns pacientes com insuficiência mitral, né, antes e depois da cirurgia, para ver como é que a função atrial se comporta antes e depois da cirurgia. O que a gente viu é que o átrio, com 1 mês de cirurgia, tem um super remodelamento, ele diminui 45% do seu volume. Então, com 1 mês de uma cirurgia mitral bem sucedida, você tem um super enxugamento do átrio, o átrio diminui bastante. E isso se relaciona com uma melhora da função atrial ativa. Então, quando você opera, quando o indivíduo opera, ele recupera a capacidade, ele recupera a capacidade de contração ativa do átrio. Então, essa avaliação de função atrial permite mostrar que, olha, uma troca valvar mitral, que todo mundo acha que vai impactar só no ventrículo esquerdo, na verdade, melhora a função ativa, a capacidade ativa de funcionamento do átrio e diminui a capacidade de ejeção passiva, porque ela é menos importante agora. E, falando um pouquinho de prognóstico, em pacientes com insuficiência mitral, já foi visto que essa disfunção atrial, ela está relacionada com maior mortalidade. Então, aqui, a gente entra nessa área de prognóstico. Eu não estou avaliando só a função atrial, porque, poxa vida, eu acho legal saber que o átrio melhora, que o átrio volta a contrair, que isso está associado com fibrose. Tudo isso é importante, mas onde que isso daí me ajuda com o meu paciente lá no final, né? Ajuda porque, por exemplo, na insuficiência mitral, a presença de disfunção atrial avaliada por esses métodos impactou diretamente no prognóstico. E, mais do que isso, foi um dado adicional a outros fatores que a gente já conhece e que têm impacto prognóstico. Então, mesmo a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, a pressão de artéria pulmonar, os diâmetros do ventrículo esquerdo e a classe funcional, que a gente sabe que tem impacto prognóstico na insuficiência mitral, a disfunção atrial se somou a isso e acrescentou valor. Então, é importante você saber e você estimar a função atrial, por exemplo, nos pacientes que têm insuficiência mitral. Aqui, um outro tipo de estudo, agora em pacientes que fizeram troca valvar aórtica. Então, troca valvar aórtica, você sabe que a estenose aórtica eleva a pressão do VE novamente, essa pressão se transmite para o átrio esquerdo, isso faz com que o átrio esquerdo funcione menos e esse paciente faça FA daqui a algum tempo.
Quando você troca a válvula aórtica, o que acontece? Você imediatamente, com 8 dias de troca valvar aórtica, você melhora a função atrial. Todas elas, tanto o reservatório, quanto o conduto, quanto a função ativa do átrio. Todos os 3 componentes melhoram imediatamente após a troca valvar aórtica, simplesmente pelo fato de você diminuir a pós-carga do ventrículo esquerdo, você diminui a pressão no átrio e você melhora a função atrial com 8 dias de troca valvar aórtica, e isso perdura por 12 meses após a troca valvar aórtica. E essas técnicas, como eu mostrei para vocês, permitem que a gente documente isso daí. Um outro cenário, cardiomiopatia hipertrófica. Então, mesma coisa, cardiomiopatia hipertrófica, você tem hipertrofia, fibrose no ventrículo esquerdo, isso aumenta a pressão diastólica do ventrículo esquerdo, isso se transmite para o átrio esquerdo, esse átrio para de funcionar. Isso tem impacto para o paciente? Isso tem impacto para o paciente. Você ter uma disfunção atrial, quando você está nesse cenário de cardiomiopatia hipertrófica, se associou com mais eventos cardiovasculares. Então, ó, um strain do átrio abaixo de 21% significou uma sobrevida livre de eventos bem menor do que aqueles pacientes que tinham função atrial preservada. E isso aqui não é só evento tipo morte, mas é também fibrilação atrial. Na verdade, foi o único fator que se associou com a gênese de fibrilação atrial nos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. Foi a disfunção atrial aqui. Então, a capacidade dessa disfunção atrial na cardiomiopatia hipertrófica em prever o aparecimento de fibrilação atrial tem uma acurácia de 89%. Ou, falando em outras palavras, você está diante de um paciente com cardiomiopatia hipertrófica, ele tem um átrio grande, você faz uma avaliação da função atrial, esse átrio está disfuncionante, abaixo de 21%, você pode dizer que ele tem aproximadamente 89% de chance de desenvolver FA no futuro. Tá? Então, é um dado que não é só para a gente fazer porque acha interessante, mas é porque tem impacto realmente no prognóstico dos pacientes. Tá? Aqui, ó, recorrência de FA após ablação. Então, aqui é um grupo pequeno de 57 pacientes que foram encaminhados para a ablação de FA. E aí foi avaliada a função atrial naqueles que recorriam da FA e aqueles pacientes que se mantinham em ritmo sinusal. Né? Qual foi o diagnóstico? Aqueles pacientes que não recorreram da FA, eles foram pacientes que tinham uma função atrial preservada quando comparado com aqueles pacientes que recorreram da FA. Então, mais uma vez, você tem um paciente com FA, se ele tem FA e o átrio dele está disfuncionante, nessas 3 etapas, significa que ele tem chance de recorrer, mesmo que você faça cardioversão. Existe algum dado para eu dizer assim, olha, então eu vou ter que tratar esse paciente diferente, eu vou ter que dar mais antiarrítmico para ele? Isso a gente não tem ainda na literatura. A gente não tem esse dado tão preciso para dizer, olha, então, como é que eu trato esse paciente com disfunção atrial? Eu tenho que fazer alguma coisa diferente? A gente não sabe disso. O que a gente sabe é que ter disfunção atrial significa que a chance dessa arritmia voltar é maior. Então, é um paciente que você precisa ver com um pouco mais de cuidado. E esse trabalho é um trabalho que saiu agora, esse ano. Acabou de sair. Tá? Como é que é o desenho desse trabalho? São 600 pacientes que foram atendidos com o primeiro episódio de FA. Então, o cara chegou com o primeiro episódio de FA. Tá? E eles dividiram em 2 grupos. Eles dividiram 364, que eles chamaram FA paroxística, porque
era aquele episódio que eles documentaram, poucas horas, acabou de entrar em FA, sentiu uma palpitação, foi para o hospital. E a FA permanente ou persistente, aqueles que já tinham mais de 7 dias em fibrilação atrial. Tá? E eles dividiram, então, em 2 grupos. E eles fizeram 2 análises. Eles fizeram a análise da função atrial por aquela técnica de Strain, que eu mostrei para vocês, tá? E fizeram uma medida interessante, que eu não tinha comentado ainda, que é o atraso eletromecânico atrial. O que é isso? Eles medem do início da onda P, aqui, até o pico da contração atrial, a onda A' que eu tinha falado para vocês. Então, é o tempo que leva entre a ativação elétrica acontecer e a contração atrial efetivamente ocorrer. É o atraso eletromecânico. O tempo que levou da onda P até eu ter a contração efetiva do átrio. Então, eles usaram essas 2 técnicas. Função atrial, propriamente dita, medida com Strain, daquele jeito que a gente mostrou, e esse atraso eletromecânico. O que eles viram? Que pacientes que tinham FA persistente, ou seja, FA de longa duração, isso daqui, após cardioversão, tá, gente? Eles tinham uma função atrial pior e um atraso eletromecânico maior, quando comparado com os pacientes que tinham FA de curta duração, quando comparado com indivíduos do grupo controle. Então, FA de longa data, de alguma forma, se refletiu não apenas numa disfunção maior do átrio, mas num atraso eletromecânico maior. E aí, quando eles agruparam esses pacientes, observem que 65% dos pacientes com FA persistente estão nesse grupo aqui, que é um grupo que ele dividiu aqui, ó, com um strain de 37% e com atraso eletromecânico de 128 milissegundos. Então, quando ele colocou esses pontos de corte, ele conseguiu agrupar, ó, um grande grupo de pacientes com FA persistente e com FA paroxística. Então, talvez esses sejam pontos de corte para você pegar um paciente que acabou de fazer FA, por exemplo, avaliar a função atrial e ter uma ideia de qual vai ser o comportamento desse indivíduo. Uma informação adicional, além daquela do volume atrial, que é o que a maioria dos cardiologistas olha. Então, esse átrio aqui é grande, né? Não deve ficar em ritmo sinusal. Acho que ele não vai segurar o ritmo sinusal, a gente cardioverte, mas acho que ele não vai ficar em ritmo sinusal. Agora você tem talvez uma outra informação, que é essa função atrial, para poder chegar a essa conclusão. Diga aí, Eduardo. Em quanto tempo após a reversão que esse método é melhor avaliado? Tem ideia? Assim, eles fizeram nesse trabalho aqui com um curto período, foi 2 semanas após a reversão, mas existe um período de átrio stunned, tá? Mas o que eles viram que todo mundo foi feito no mesmo tempo. Independentemente disso, aqueles que estavam em FA mais tempo, eles tinham um comprometimento atrial maior. Eles tinham essa disfunção atrial instalada de forma mais clara, tá? E também um outro trabalho agora desse ano, agora pacientes que fizeram FA após infarto. Então, eles pegaram 373 pacientes com infarto, tá? Infarto com supra, que foram tratados, e a gente sabe que FA é uma arritmia frequente nesses pacientes. Disseram, bom, será que a gente consegue prever desse grupo de pacientes com infarto com supra quem vai desenvolver FA? Então, eles já pegaram vários dados para ver se conseguiam prever. O que eles viram? Que, tanto num modelo em que incluía idade, sexo, diabetes e hipertensão, a função atrial se associou com o aparecimento de FA. Num outro modelo que inclui idade, sexo, diabetes, hipertensão, função ventricular, troponina, também a função atrial conseguiu prever
o desenvolvimento de FA de forma independente. E observem aqui as curvas, aqueles que tinham mais disfunção atrial eram os pacientes que tinham maior chance de apresentar FA, uma incidência acumulativa de FA maior. Então, mostrando que, mais uma vez, olha, esse negócio de função atrial dá para ajudar o paciente. Você consegue saber aquele paciente que efetivamente vai ter mais arritmia atrial. E o que um dado importante é que esses dados de função atrial acrescentaram valor aos scores clínicos que a gente conhece. Tá? Então, foi um dado que ajudou, acrescentou valor à utilização dos scores clínicos que a gente conhece. Então, gente, essa apresentação que eu fiz aqui para vocês, quer dizer, primeiro, a avaliação pelo eco é factível, é simples, é rápida, tá? Não é nada do outro mundo, mas não é algo que faça parte da rotina dos exames ecocardiográficos. Provavelmente, se vocês pedirem isso daí para um ecocardiografista que não está acostumado a fazer, ele não vai conseguir fazer. Ele, não porque seja difícil, mas porque não faz parte realmente da rotina. O que se faz de rotina é o volume do átrio, são as dimensões isoladas do átrio, mas essas informações de função atrial estão associadas não só às patologias intrínsecas do átrio, às mudanças de pressão de enchimento e a função diastólica, e fornece informações prognósticas em várias situações clínicas. Então, você identificar isso é um dado prognóstico que vai ajudar vocês, e vocês, grupo de eletrofisiologia, lidam sempre com FA, é um dado que pode ajudar a prever quem vai desenvolver e quem vai desenvolver FA e quem vai se manter em ritmo sinusal. Tá bom? Rapidinho, fico à disposição aí de vocês para qualquer dúvida. Obrigado. Gente, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui para poder falar para vocês sobre ressonância, né? Vocês sabem que meu único conflito de interesse sempre é ser um admirador do método, né? Então, queria deixar isso bem claro aqui para vocês. Eu agradecer ao Eduardo pelo convite e a possibilidade de poder falar sobre ressonância, acho que dentro dessa análise de função e caracterização tecidual, que eu acho que é o que o método pode trazer de diferente de tudo que já foi falado, né? A ressonância, tudo que se faz no eco, a gente consegue fazer na ressonância. O grande problema é a existência ou não de software. Igual a gente precisa comprar um transdutor para fazer a imagem 3D do eco e ela não está disponível, muitas vezes a gente não tem a disponibilidade do software que vai fazer a análise do strain do átrio. Mas isso tudo já está muito bem demarcado na literatura. O grande problema é que, enquanto se faz um laboratório de eco aí, sei lá, um número de 500 exames, 800 exames mês, a gente está falando de uma ressonância cardíaca que, dependendo do lugar, está fazendo 50 exames mês. Então, como que você vai comprar um software para bancar um volume tão pequeno de exame? E isso não vem no console do equipamento, tá? Então, essa é a grande dificuldade, muitas vezes. Eu sempre trago isso aqui para vocês, apesar de joseense, nascido aqui, isso daqui é o meu hobby, né? Eu vou de 15 em 15 dias para Niterói, onde eu consigo fazer e me manter aí atualizado na pós-graduação de Ciências Cardiovasculares. E, recentemente, agora no Congresso Brasileiro de Cardiologia, a UF está como terceiro colocado em publicações no Arquivos Brasileiro de Cardiologia, tudo vindo da nossa pós-graduação. Então, foi um dado muito interessante, muito bem demonstrado aí essa semana aí para todos ficarem sabendo. Aqui em São José, eu faço ressonância cardíaca na Plane, tá? No Hospital Vivale, na URC, a gente faz tomografia cardíaca e ressonância cardíaca, e no Hospital Pio XII, a tomografia cardíaca. Queria falar um pouquinho aqui, um adendo. O Hospital Pio XII, hoje em dia, ele tem um dos melhores aparelhos na região, tá? E isso chegou lá
de mão beijada, né? Quando as freiras vêm e falam assim, toma que o filho é teu, né? E tá lá, quem tiver interesse em conhecer o equipamento e a estrutura, eu acho que é muito válido. Um hospital que tem história aí dentro da cidade na cardiologia. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que se eu tivesse sentado com ele e montado a aula em conjunto, não teria saído tão perfeito, sabe? Você foi falando, eu falei, nossa, acertei no que eu iria falar. Quantificar a função do átrio e os volumes é fundamental, eu acho que a ressonância ela consegue fazer isso de uma forma bem prática, bem simples. Aí, já por outro lado, qualquer imagem de ressonância pode dar a fração de ejeção do átrio, tá? Qualquer aparelho, um método simples, a gente consegue fazer e não precisa ser uma aquisição diferente do usual. Avaliação de volumes, eu vou trazer dados bem recentes para vocês, com análises bem interessantes que eu acho que vai deixar isso solidificado para vocês. Só que a gente consegue avaliar diretamente a fibrose. Por isso que, muitas vezes, para mim, não vale a pena comprar um software para fazer o strain do átrio para predizer se existe fibrose ali ou não. Eu faço uma técnica que ela demonstra se existe ou não a fibrose. E não só faço a análise, claro, do átrio, mas como do ventrículo. A gente pode fazer a função sistólica e diastólica, vou falar um pouquinho disso daqui para vocês, avaliar o remodelamento atrial e ventricular, positivo ou reverso posterior ao tratamento, e vou deixar aqui para vocês pensarem um pouquinho. Né? De vez em quando eu converso com o Eduardo sobre isso. Além de fibrose, eu acho que a gente precisa caminhar para isso daqui, ó, a avaliação de edema do átrio. A pessoa que está em fibrilação e fez uma cardioversão, é importante a gente entender que naquela fase inicial, naqueles primeiros, às vezes, 2 meses, eu vou mostrar isso para você, esse átrio também tem edema e não só fibrose. Por isso que alguns pacientes eles, voltam a ter a fibrilação ao longo prazo. E isso pode ser aí um fator de recorrência. Como que eu fui cair na análise do átrio? Né? Por um acaso, é a minha tese de doutorado. Junto com o Camanho e com o Eduardo Saad, no Hospital Procardíaco, a gente estudou 54 pacientes de 2007 a 2009 que fizeram radioablação para fibrilação atrial. E a gente fez o estudo pré e pós-procedimento. E já naquela época, um dado que chamou muita atenção e foi motivo de discussão na época, até eu acho que todos conhecem o Arnaldo Rabichovski, né, que é o chefe do laboratório de ecocardiograma lá. Ele sempre falava, a ressonância não consegue ver o volume, porque nunca batia com os dados do eco. Né? Então, nunca comparem a ressonância com o eco na prática clínica, porque os métodos fazem coisas diferentes. Fração de ejeção, volume diastólico, volume sistólico, não são iguais. Tá? E isso já está bem caracterizado. Então, a fração de ejeção no eco estava tanto, a da ressonância deu tanto. Não façam isso, porque vocês vão se confundir. Mandem o paciente, acho que para quem vocês estão acostumados, né, com o resultado daquele exame, e vocês vão ver que próprio exame de eco, às vezes vocês vão fazer exame com um, com outro, o resultado não vem da mesma forma. E a ressonância é a mesma coisa. Na tese de doutorado, a gente fez análise de 4 modelos aí, e 4 técnicas diferentes para avaliação desse volume. Aqui é uma análise estática, né, mas a gente pode fazer, eu vou mostrar para vocês, também aquele mesmo avaliação da função de esvaziamento passivo, a contração atrial com a função de esvaziamento ativa. Né? Então, é importante também a gente entender isso. Nesse trabalho, ficou bem claro que o método para ser utilizado na rotina é o área biplanar. E isso é muito interessante, porque não aumenta o tempo de execução, o paciente não tem que ficar lá dentro daquele tubo, que é a pior coisa que existe para a ressonância, é o paciente entrar lá e ter que ficar 40 minutos. Não são todos os pacientes que aguentam fazer isso. Né? E o método biplanar ele pode estar presente em qualquer uma das imagens. Então, ó, é sabido que as medidas volumétricas entre o ecocardiograma e a ressonância possuem resultados significativamente diferentes. Tá? E os estudos clínicos e na prática clínica, a gente deve utilizar sempre o mesmo método para comparação e acompanhamento desses pacientes.
Nesse nosso trabalho, os pacientes tinham fibrilação atrial paroxística e persistente, né? E um fator interessante é que todos eles tinham fração de ejeção normal. E reparem aqui, ó, a técnica de elipse, muitos lugares que fazem ressonância cardíaca utilizam essa técnica para fazer a medida do volume atrial. Por quê? São só 3 medidas e você coloca numa fórmula e você tem esse resultado. Só que ela é menos precisa, né? Reparem que se a gente comparar com o Simpson e a área biplanar, às vezes a gente vai ter aí variações de 10 ml para um átrio, e isso é muito, tá? A técnica 3D naquela época era uma técnica que, voltando lá para 2007, né, era uma técnica onde manualmente a gente tinha que retirar o volume epicárdico, né, ou a gordura epicárdica. E com isso esse volume muitas vezes era exagerado, sempre ficava um pouquinho maior, mas mesmo assim muito mais próximo do que a técnica de elipse. Então tomem cuidado quando vocês receberem um laudo que avaliou o volume do átrio por essa técnica, porque ela não é precisa. E o mais interessante, né, eu demorei basicamente aí 4 anos para conseguir publicar alguns dados da minha tese, né? A primeira publicação foi rápida, mas quando a gente começou a fazer subanálise, ela demorou. E uma das revistas que demorou foi a International Journal of Cardiology. Em 2013, eles vieram com essa publicação exatamente baseada na mesma conclusão que a gente estava chegando. Reparem que aqui eu fiz uma correlação, ó, entre o eco e a ressonância, uma correlação baixa no estudo deles, e o meu, na época, tinha dado 0,78. E reparem isso daqui, né, uma análise pelo Bland-Altman, o volume do átrio até em torno de 80 ml, a gente tem uma menor dispersão desses resultados, né? Aqui, para ser perfeito o método, teria que estar tudo, essas bolinhas aqui, em cima desse zero, tá? É uma análise de Bland-Altman. Quando a gente vai para volumes maiores, reparem como existe uma dispersão muito maior. Por quê? Muitas vezes o eco ele não consegue avaliar o átrio muito grande, né? Existe uma quantificação para volumes menores de forma constante, na verdade, né? Então, assim, quando você pega o exame de eco e vê o átrio grande, ótimo, beleza, você pode comparar sempre os exames de eco. Quando você passa para o exame de ressonância, já é outra análise, é feito de outra forma, porque a gente não tem a dificuldade de janela e muito mais a dificuldade de ver a porção posterior e a entrada da veia pulmonar. Então, aqui, ó, no trabalho deles, eles colocaram que a correlação do eco com a ressonância teve uma correlação muito baixa, né, pela análise do Bland-Altman. E a ressonância é considerada a técnica padrão ouro. O ecocardiograma teria essa dificuldade pela incapacidade aí de visualizar o átrio como um todo. Então é importante a gente entender isso. Eu estou trazendo isso daqui só para o seguinte: não comparem o volume do átrio pelo eco e da ressonância, porque não vai dar certo, tá? Muitas vezes eu sou interrogado assim, mas para eu conseguir colocar um marca-passo, a fração de ejeção tem que estar abaixo de 35. A do eco estava dando 32, a na ressonância está dando 38. Eu falo, usa do eco, tá? Porque são métodos diferentes, né? E isso não está bem estabelecido. Então é importante a gente ter isso em mente. Então, como o exame é feito aqui, né, uma técnica de perfusão, aqui no caso, só para vocês verem, e lembrarem que não é todo paciente que consegue ficar lá dentro esse tempo todo. Então, a ressonância não é para ser feita para todos os pacientes. Vamos entrar um pouquinho na análise dos volumes e da fração de ejeção, né, a global aí do átrio esquerdo. Reparem aqui, esse é um trabalho recente, né? Eles utilizaram 804 participantes para se chegar ao valor normal, né, do que é o volume atrial. Nos homens, reparem que o volume máximo, né, eu vou me atentar nisso daqui para vocês entenderem mais para frente, é de 112. Acima de 112 seria um átrio doente. O volume indexado acima de 56. E a fração de ejeção para demarcar uma disfunção do átrio é de 44. Nas mulheres, a gente já tem um átrio um pouco menor, né? Acima de 100 ml, o indexado acima de 57
e a disfunção atrial abaixo de 44. Então, disfunção atrial, sempre que a fração de ejeção completa, né, a total, for abaixo de 44, tanto para homem e para mulher. É sabido que nossa altura, né, com o envelhecimento, a gente vai reduzindo de tamanho. O coração da mesma forma. A gente vai envelhecendo e o coração vai reduzindo de tamanho. Então, com o aumento da faixa etária, o coração em homens, o maior seria 112 para a população mais jovem, e aqui, para a população mais idosa, 108. E nas mulheres, o valor seria de 100 e até 93. Então, é muito comum a gente ter valores de ressonância, por exemplo, de 100 em pessoas com a idade desse tamanho. Então, um valor de 100 já seria um átrio aumentado pela ressonância. E é fundamental, na verdade, a gente, quando faz a avaliação do átrio, é impossível fazer a avaliação do átrio sem levar em consideração a avaliação diastólica. Então, sempre a avaliação vai ser conjunta, né? Ninguém vai fazer a análise só do átrio. É importante a gente fazer a análise da função diastólica. Eu tive a oportunidade, na verdade, de desenvolver um software com a Universidade de Auckland. A gente publicou isso daqui no Arquivos também, foi capa da revista, onde a gente conseguiu, de uma forma simples, usar as técnicas usuais, né, da ressonância, porque o grande problema é aumentar o tempo de execução do exame. Eu não quero ir nunca para esse modelo, né? Existem algumas formas de se fazer isso. Vou fazer uma técnica a mais 10 minutos para se conseguir o volume do átrio. Não, vamos usar as mesmas imagens e vamos tirar com pós-processamento essa informação. Vou mostrar aqui para vocês, ó, o átrio a gente consegue ver o enchimento passivo, né, nessa parte, a contração atrial com o esvaziamento e o enchimento ventricular na fase da diástole final. Isso é muito importante porque é fácil de ser feito pela ressonância num plano em 4 câmeras ou 2 câmeras, e aqui eu não tenho problema de janela, né? Isso é uma contração de um átrio normal pela ressonância. Então, vamos entrar um pouquinho na avaliação de estrutura e função em algumas cardiomiopatias. É importante a gente avaliar sempre a cardiomiopatia hipertrófica, que ela é um grande modelo de todo o espectro de doença, principalmente com a presença de fibrose e de disfunção do átrio esquerdo e de função diastólica. Então, reparem que aquele mesmo diagrama que ele mostrou fazendo a avaliação da fração de ejeção no esvaziamento passivo e no esvaziamento ativo, a gente também pode fazer pela ressonância. Então, aqui o volume mínimo, né, desse átrio e aqui o volume máximo desse átrio. Eu vou me atentar mais a essa apresentação para vocês entenderem melhor. Então, reparem aqui, a gente tem todo o espectro da doença, pessoas normais, pessoas que têm o genótipo positivo, mas não têm hipertrofia ventricular, genótipo positivo com hipertrofia ventricular, mas sem realce tardio, genótipo positivo com hipertrofia ventricular e realce tardio pequeno, né, menor do que 4%, e o caso mais grave aqui, genótipo positivo, hipertrofia e muita fibrose. Então, reparem que a fração de ejeção do átrio esquerdo, ela vai do normal até a disfunção atrial nos casos mais graves. E isso serve também para todas as etapas de esvaziamento do átrio, né? Reparem que o gráfico ele é muito semelhante em todas essas abordagens. Falar de esvaziamento passivo do átrio pela ressonância, a gente sempre vai ter que tentar avaliar o enchimento desse átrio pelas veias. E isso, existe uma técnica em ressonância que simula mais ou menos o que o Doppler faz, que é o phase contrast. Então, a gente consegue avaliar a velocidade e o fluxo que está entrando dentro do átrio. Tá? Geralmente, a gente faz isso na veia pulmonar inferior esquerda, mas isso é bem nítido e simples de ser feito. Então, reparem nesse trabalho, o que eles fizeram? Eles pegaram os pacientes com fração de ejeção boa, então, assim, uma função boa, em torno de 40. Nesse trabalho, reparem que eu falei para vocês que 44 é o que vai... Então, assim, ela é boa, mas é uma disfunção.
os pacientes com fibrilação atrial. Já os pacientes com baixa função, então quer dizer, fração de ejeção desse átrio de 8, eles vão ter uma maior recorrência de fibrilação atrial. Isso está demonstrado nesse gráfico. Ó. Baixa função, maior recorrência. Boa função, menor recorrência. Isso é um dado simples de ser feito. E, novamente, eu acho que eu vou usar as mesmas palavras. A gente não faz isso de rotina. Se vocês não solicitarem isso para fazer parte da análise, isso não vem no laudo. Tá? E isso é um dado importante de ser falado. Essa pesquisadora, Dana Peters, ela tem os maiores dados publicados, ela e o Marrouche, na verdade, em relação à detecção de fibrose do átrio esquerdo. Então, eu vou começar agora a entrar na validação da detecção de fibrose do átrio. Sempre aqui, a Dana, esse daqui é um trabalho de 2008, onde ela pegou todos os dados aí de avaliação da fibrose e fundiu não só a avaliação do átrio, né, do remodelamento atrial, mas também da função diastólica do ventrículo. Então, reparem aqui, isso é uma técnica simples, né? A gente tem feito aí com uma certa rotina para os pacientes do Eduardo. A gente consegue ver o realce na parede do átrio esquerdo. Eles, por técnicas e por softwares que eu não tenho acesso, eles conseguem mostrar aqui para a gente aonde estão os pixels com fibrose, e eles conseguem saber onde são os pixels que não têm fibrose. E eles fazem esse mapa em 3D, onde azul é normal e o vermelho é a presença de fibrose. Isso já é demonstrado nos trabalhos de Marrouche, onde ele consegue fazer a detecção, e é descrito como a classificação de UTAR. Fibroses abaixo de 10%, de 10% a 20%, de 20% a 30% e acima de 30%, que seria o UTAR 4. Tá? Aqui a avaliação como é feita, né, pelo mesma forma do eco, né, a quantificação do E' pode ser septal ou na parede lateral, e pegando aqui a contração atrial, esse é um gráfico aí de curva normal. As correlações entre o eco e a ressonância são boas, mas isso não é reprodutível no dia a dia. É muito difícil, né? Às vezes a pressão do paciente não é a mesma, a frequência cardíaca não é a mesma, o paciente faz apneia de formas diferentes, a avaliação da função diastólica é sempre uma dificuldade. Agora aqui eu acho que é o dado interessante, né? Os pacientes com disfunção diastólica pela ressonância, então olha aqui, o E' em torno de 5, vão ser os pacientes que vão ter mais fibrose atrial, então mostrando essa correlação inversa pelo método. Essa avaliação ela sempre vai ter que ser feita de forma combinada, né? Um último trabalho aqui da European Radiology, também de 2018, onde esses pacientes foram divididos em controles de disfunção diastólica tipo 1, tipo 2 e tipo 3, e o mais interessante é que, baseado naquele valor de 44% da fração de ejeção, reparem aqui, ó, o átrio, a fração de ejeção atrial de 48 e 44, geralmente vai estar presente nas disfunções diastólicas tipo 1 ou em pessoas normais. Quando a gente já tem frações de ejeção atrial de 25 a 18 e o átrio realmente é grande, ó, reparem que o átrio pela ressonância ele pode chegar 200 ml, 180 ml, né? São valores bem elevados. E a disfunção diastólica sempre mais grave e, às vezes, irreversível. E aqui eu trago um outro valor para vocês, que é o valor de 44, que a gente já falou, e o valor de 36. Já é definido que parece que, pela ressonância, não pelo eco aqui, abaixo de 36 é bem provável dele não voltar mais para um remodelamento reverso. Tá? Então, a fração de ejeção de 36 é um valor de corte importante para a gente. Então, reparem que a gente tem a fração de ejeção de 44 até 36 como um normal que poderia voltar a um remodelamento reverso aí com tratamento. E reparem aqui, ó, independente se são pacientes só hipertensos ou pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, toda essa análise que a gente está falando ela tem que ser integrada.
não só de quem está fazendo o método, mas de quem faz o método com quem faz o eco e de quem está acompanhando os pacientes, né? E isso foi bem definido aqui nesse diagrama. Reparem que o eco é grandão e ele é central, né? Isso é importante até nesse diagrama. Mas os pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal ou aqueles que têm fibrilação atrial, eles devem fazer o eco e devem fazer um teste pela ressonância para avaliação de anatomia e função, que vai ser diferente do que o eco está propondo, tá? Reparem aqui que sempre pela ressonância é pedido para ser uma avaliação pré e pós. Eu sei, já conversando com o Eduardo várias vezes, né, o CARTO, né, que é a técnica principal aí para fazer o mapeamento durante o procedimento, ele é muito mais simples pela tomografia, né, a facilidade de se fazer aquela segmentação. Só que a ressonância ela vai poder fazer a análise da fibrose no pré e no pós e a análise do edema, que é uma coisa que a tomografia não consegue realizar. E nos pacientes já com fatores de risco para a fibrilação atrial que mostram pelo eco pressão de enchimento do VE elevada, vale a pena também fazer a ressonância para tentar buscar a presença de fibrose. E isso já tem avaliações aí a longo prazo desses pacientes, né? Aqui 5 anos, né, de pacientes que tinham fibrilação atrial persistente e porque uns tiveram sucesso no tratamento e outros não, pela abordagem da ressonância. E reparem aqui, que é um outro dado que é importante, principalmente isso daqui foram exames feitos até 2 semanas do procedimento. Quanto mais radiofrequência, né, colocada no átrio, na parede do átrio, quanto maior a gente vai ter uma fração de ejeção menor. Quanto mais fibrose naquele átrio, a gente vai ter uma fração de ejeção menor. Então, também existe aqui a quantidade da radioablação, né, o tempo de procedimento. Ou se esses pacientes tiveram que se submeter a vários procedimentos, e isso de forma acumulativa. Mas é importante a gente entender que a fibrose vai ser o resultado final aí. Pelo Marruch, é fundamental falar dele, não tem como falar de átrio esquerdo e fibrose sem comentar dos trabalhos dele. Reparem aqui, ó, essa é a técnica que a gente faz, e isso aqui é um software que segmenta a parede do átrio e mostra pelo pixel verde o que é fibrose e azul o que é normal. E ele faz essa reconstrução em 3D. E esses são os estágios, ó. Estágio 1 até 10, 10 a 20, estágio 3 de 20 a 30 e acima de 30. Interessante que o Marruch, hoje em dia, eletrofisiologista, ele tem feito, na verdade, a abordagem dele toda baseada na presença ou não de fibrose, até se ele vai indicar o procedimento ou não. E nessa publicação dele, fica bem claro aqui, ó, no estágio 1, os átrios pequenos com pouca fibrose e pacientes com mais fibrilação atrial paroxística. No estágio 4, a gente já tem pacientes com mais fibrose persistente, átrios grandes e muita fibrose, tá? Mostrando a diferença existente aí nessas duas fases. Acrescentando aí para finalizar, na verdade, a apresentação, eu vou trazer para vocês um dado que é o dado que eu acredito e que foi o que me fez fazer o doutorado lá atrás e a gente não conseguiu provar isso por causa das técnicas na época, né? Ressonância é igual celular, computador. 10 anos depois, os aparelhos estão muito melhores. Então, um aparelho moderno é bem diferente de um aparelho de 10, 12 anos atrás. Reparem aqui, ó, essa técnica é uma técnica que avalia o edema, a presença de líquido na parede do átrio. Então, aqui ó, são exames pré-procedimentos, na fase aguda pós-procedimento, né, que eles definiram como 18 a 24 horas depois desse procedimento, e aqui 3 meses ou mais depois do procedimento de radioablação. Então, reparem que existe a presença de edema. Esse edema ele já pode existir previamente, então aquele átrio doente, pela fibrilação, ele já pode ter edema na parede e ter um pouco de fibrose também nessa parede, que com o tratamento pelo catéter, a gente vai ver ó, a parede anterior da aorta, às vezes com um pouco de fibrose também, a parede posterior,
e nas fases tardias essa delimitação muito mais fácil, porque nessa fase não existe o edema da parede atrial. E aí é o software que a gente não tem, mas o pessoal tem, e fica fácil de demonstrar, né? Então, as sequências T2 que mostram o edema, reparem isso em vermelho, é o edema do átrio, e o realce tardio com focos dispersos de fibrose. Aqui a junção desses dois mapas, e tardiamente o que acontece? O que é edema some, e só fica as áreas de fibrose. E isso aqui que é importante. A gente já falou um pouco sobre isso lá atrás, né? A fibrose tem que ser uma fibrose homogênea para evitar a recorrência da fibrilação. Eu mandei para vocês hoje no grupo, né, esse trabalho, acho que vale a pena vocês darem uma lida, que é do Marrucho, falando, na verdade, da ressonância e caracterizando aí essa fibrilação atrial, provavelmente até como uma síndrome específica. E aqui como ele usa, né, a caracterização dele. Utah 1 ou 2, então pouca fibrose, ele manda os pacientes para ablação. Fibrose já maior, que seria o 3 e o 4, em alguns casos, se for só localizada, ele vai isolar os outros acessos ali da veia pulmonar. Então, para casos localizados, iria para ablação, e a fibrose difusa, tratamento medicamentoso, e em casos seletivos, aí, uma abordagem não tão usual. Importante também, ó, a quantidade de realce tem a ver com a baixa voltagem. Então, muitas vezes é isso. Às vezes o Eduardo manda para mim, olha só, esse átrio está com muita fibrose, né? Porque ele coloca o catéter lá e realmente está a baixa voltagem. Agora, será que aquele catéter, na verdade, ele não está medindo o edema da parede? E quando tem muito edema, a gente não consegue definir a voltagem de forma definitiva? E isso está demonstrado aqui. E visualmente, esse é um trabalho bem interessante dele, né? Porque ele sabe que nem todos têm o software. Quem tem pouca fibrose tem baixa recorrência de fibrilação. Na verdade, fica mais tempo em ritmo sinusal. Praticamente não volta a ter FA. Agora, quem tem fibrose extensiva, só de você bater o olho e falar, ó, tem muita fibrose, geralmente são os pacientes que vão ter perda do ritmo sinusal. E aí eu trouxe para a gente dar uma olhada casos do nosso dia a dia aqui em São José. Infelizmente, os meus videozinhos não estão funcionando, mas aqui é um átrio que a fração de ejeção está de 10%, e olha a quantidade de fibrose bem difusa, né? Eu, na verdade, acabo usando duas técnicas diferentes, uma técnica 3D e uma técnica 2D, então aqui a definição é maior do que a fibrose no septo, e aqui a gente, além de definir fibrose na parede do átrio esquerdo, também do átrio direito, né? Aqui um eixo curto mostrando a fibrose na parede lateral. Então esse aqui é um Utah 4, não teria muito benefício aí do tratamento. Se vocês quiserem, aí depois eu até rodo o videozinho para vocês. Esse aqui é um outro paciente, já com derrame pleural extenso, aí, uma regurgitação mitral importante, o átrio grande, uma disfunção também importante, uma fração de ejeção de 8%. E aqui, olha o realce da parede do átrio, bem difuso, incluindo aqui, por causa da degeneração da mitral, também um realce tardio nos folhetos da mitral. Então, mostrando aí a importância de se fazer esse método e não só avaliar a fibrose no ventrículo esquerdo, mas também no átrio esquerdo. E aqui um outro caso, na verdade, o caso até da Tatiana, a gente fez recente, onde aqui nitidamente dava para ver a contração muito próximo do normal, né? Mas na quantificação era uma fração de ejeção de 43, e a fibrose aqui é uma fibrose não difusa, ó, ela é multifocal, alguns pontos de fibrose, com o Utah de 2. Então, esse é um paciente que ele não estava em fibrilação, mas ele já tinha uma disfunção diastólica tipo 2, e o átrio grande e com essa disfunção, mostrando aí como pode ser a evolução dessa doença, mesmo em quem não tem FA. Então, concluindo, a ressonância ela tem a capacidade de quantificar a função do átrio e os volumes.
avaliar a fibrose, né, o realce tardio atrial, avaliar a função sistólica e diastólica, avaliar o remodelamento atrial e ventricular, tanto antes do tratamento e posterior ao tratamento. E aqui eu acho que seria o grande boom aí, o que eu gostaria realmente de fazer, mas hoje em dia a gente não tem técnica capaz de fazer isso aqui em São José. Tá? Eu trabalho com um aparelho que consegue fazer isso lá no Rio de Janeiro, mas estou trabalhando aí para a gente ver se a gente consegue incluir a avaliação do edema atrial também nas nossas sequências, porque eu acho que isso realmente pode ser aí um dos fatores de recorrência. Era isso. Obrigado. É o que a gente, de uma certa maneira, tem tentado aproveitar dos métodos de imagem para nos auxiliar na terapêutica, que obviamente, a gente entende que é o mais importante, a aplicação prática disso, né? Normalmente, no procedimento de ablação por catéter, a técnica convencional que se faz é isolar eletricamente as veias pulmonares, fazer aplicação ao redor das veias pulmonares para fazer com que os focos arritmogênicos nas pulmonares não atinjam os átrios. Isso no paciente que tem uma condição normal, ou seja, não tem aquilo que o Marcelo falou que é fibrose. Já nos pacientes que apresentam a presença de realce tardio no átrio, que está representado em verde, né, a evolução é diferente quando você simplesmente isola as veias pulmonares do que quando você faz a abordagem segmentar dessas regiões. Então, ter o conhecimento anatômico dessas regiões e guiar o tratamento, porque é diferente, porque não é toda a fibrilação atrial que é igual, claro que não, né? E são essas regiões com potencial doente, entremeado, fibrose, tecido edemaciado, tecido normal, que tem uma quantidade de ectopias atriais e funcionam, inclusive, como rotores. São regiões onde a eletricidade se auto-perpetua, gerando a fibrilação atrial. E os resultados, parece que são bastante consistentes. Ter a informação da fibrose na abordagem, como o Marcelo falou, não só saber quando você deve jogar a toalha para o átrio, que é o paciente com fibrose muito grande, IUTA 4, IUTA 3, né? Mas quando você tem ilhas de fibrose como aquela, fazer a abordagem direcionada parece, de fato, que traz o melhor resultado a médio e longo prazo, né? Então, isso é para colocar a aplicação prática disso que a gente está falando, porque para o cardiologista normal, a gente acaba não conseguindo digerir corretamente como nós vamos aplicar essas informações que o Davi falou, como nós vamos, para que nós vamos buscar essas análises de função atrial. Não é naturalmente só para nosso deleite científico, é para trazer dados prognósticos e dirigir terapêutica, né? O próprio Davi falou que nós não temos ainda informações consistentes a respeito de intervenções. Então, por exemplo, na cardiomiopatia hipertrófica, qual será o valor de comparação com doses crescentes de beta-bloqueador, por exemplo, para melhorar a distensibilidade ventricular esquerda e isso impactar melhor em relação ao átrio? Em tese, sim, né? Agora, será que isso de fato é verdade? Como nós podemos utilizar o que existe hoje, por exemplo, os inibidores mineralocorticoide, o adalctone, por exemplo, e quanto isso interfere na evolução da fibrose atrial? Nós não sabemos. Então, o conhecimento dessa fisiopatologia ainda é incipiente, porque nós não temos muitos estudos direcionados, pelo menos não que eu conheça, em relação à terapêutica. Mas o número de pacientes com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção preservada, e isso envolve naturalmente a análise fundamental do átrio e os riscos relacionados ao desenvolvimento de fibrilação atrial, e com isso, perda hemodinâmica e risco de tromboembolismo, é muito grande. Então, o objetivo dessa nossa reunião é a gente, de fato, começar a olhar o átrio com uma nova... Um novo olhar, né? Não é dar anticoagulante para quem está em FA ou não, ou fazer ablação ou não, é entender isso como o átrio como fazendo parte fundamental da função cardíaca global, né? Inclusive, já convocando os senhores para o projeto, isso faz parte, esse começo de uma discussão, eu acho que deve fazer parte de um grupo de estudos contínuo entre nós, se me permitirem, para que a gente possa trocar informações uns com os outros e levar a uma publicação
de um livro a respeito do átrio, em todos os aspectos, aspecto clínico, fisiopatológico, função sistólica. Eu acho que seria um momento de agregação de informações que, com a experiência de vocês e com o número de pacientes que todos aqui têm, a gente é capaz de gerar ciência, por um lado, e tentar fazer organização de publicações. Tá? Gente, está aberta a discussão, eu acho que a gente já se alongou um pouco, mas o tema não dava para ser diferente, ele é difícil para nós, mas ele é muito fácil perceber a importância prática daquilo tudo que a gente está falando. Tá? Então está aberta a discussão. Zé, você é o último, fica tranquilo. Eu sei que todos estão com pressa para jantar, mas eu gostaria de agradecer muito as palestras do professor Davi Birran, Marcelo Nassif, porque elas tiveram uma coisa muito interessante, me deixaram extremamente excitado. E me deixar excitado na minha idade é uma coisa sempre muito boa. Que quando, não sei o final, quando eu estudava, eu tinha esse time todo aqui, que o endotélio era uma barreira celular, que separava o lúmen da muscular. Isso ganhou corpo. O endotélio passou a ser, talvez, a coisa mais importante do organismo hoje. A gente trabalhava com sístole. Uma vez, o doutor Paulo Tucci, de grande influência na carreira do Eduardo, me disse a frase: Zé, não se preocupe com a sístole. Ela é uma decorrência da diástole. E aquele negócio foi há 40 anos atrás. Hoje a gente está vendo o átrio ganhar uma importância muito grande. Talvez daqui a pouco o ventrículo direito. E quem sabe quando o átrio esquerdo, o apêndice atrial esquerdo, ter o reconhecimento da função dele, ele já esteja sepultado, uma vez que a gente está sepultando demais o átrio esquerdo. Mas, voltando na apresentação do Dr. Davi, ele mostrou uma meta-análise de 40 trabalhos, onde aquilo já se chegam a números definitivos e a evidências. E a evidências muito solidamente concluídas. Essas evidências nos trazem agora um norteamento no nosso pensamento clínico, para que a gente possa poder fazer estadiamento para fazer o pedido e análise desses exames. E não se criar, para torná-los de uma forma custo-efetivo e ter aplicabilidade. Porque, senão, a gente vai cair num frenesi de pedir primeiro imagem, função, anatomia e alteração elétrica dos átrios, para daí fazer raciocínio clínico. Então, eu acho que essas coisas precisam ficar muito bem evidenciadas. Parabéns a todos. Obrigado. Só dizer que, realmente, a gente faz imagem, a gente tem até uma tendência, às vezes, de valorizar demais, às vezes, números e dados que você obtém dos exames de imagem e esquece que, concordo 100% com o senhor, que o mais importante é a avaliação clínica. Né? É o dado clínico, o que você obtém de dado clínico do paciente. Sem dúvida nenhuma. Talvez chegue o dia, eu acho que vai chegar o dia em que a gente vai poder, por exemplo, pedir um ecocardiograma e ter lá uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo e uma fração de ejeção do átrio esquerdo ativa, passiva, total, e uma deformidade do átrio esquerdo, função de reservatório, contração, conduto. E eu acho que vai chegar esse dia, mas realmente hoje ainda é algo que você só vai poder solicitar para alguns médicos e ainda em alguns nichos muito específicos, porque é um conhecimento que está ainda em crescimento. Né? Mas eu, particularmente, eu não tenho dúvida que isso daí é importante. Eu acho que ficou muito claro das palestras que você ter um átrio disfuncionante, seja por que técnica você meça, você ter um átrio com fibrose, e as duas coisas caminham juntas, disfunção e fibrose, você ter isso é um dado importante.
é um dado para você definir a técnica de ablação que você vai usar, é um dado para você avaliar se o seu paciente vai ter mais eventos. Os trabalhos de eco estão muito direcionados para isso, em prever eventos, incluindo FA, e prever, inclusive, se vale a pena você investir numa terapêutica para um átrio que é extremamente disfuncionante, ou se esse paciente vai voltar, vai recorrer da FA ou não. Isso daí eu acho que é o que se tem que levar para casa. Isso daí é importante. Você não vai conseguir, no eco, talvez, pedir num eco de rotina e ter todos esses dados, mas para um paciente específico, em locais específicos, isso já é real, já é coisa pode ser pedida tranquilamente e sem muita dificuldade para fazer. Entendeu? Sem muita mão de obra, vamos dizer assim. Você consegue fazer rapidamente. Eu vi o Zé, cardiografista. Sério, já começamos. Só uma pergunta. Qual o momento exato de pedir a ressonância ou essa avaliação? Antes da FA ou durante a FA não teria sentido, né? A avaliação da função, paciente com FA, avaliar a função, fibrose, etc., para a gente decidir a indicação de uma ablação. Do ponto de vista do eco, você, em FA você pede a função contrátil ativa do átrio, mas você mantém a capacidade de reservatório. E a capacidade de reservatório tem sido, talvez, desses 3 componentes da função atrial, talvez o mais estudado e o mais importante. Mais do que até essa capacidade contrátil ativa, essa função, essa capacidade do átrio acomodar o volume que chega das veias pulmonares. Então, essa função de reservatório você consegue mesmo em FA, consegue fazer. Agora, eu acho que do ponto de vista de prognóstico, pensando nesses estudos que eu mostrei, o paciente após FA, ele é mais interessante porque você consegue prever, vamos dizer, a capacidade de recorrência dele. Porque você vai tentar reverter na maioria das vezes. Talvez para a ressonância, ver a fibrose, como a gente não consegue ver fibrose, a ressonância vê fibrose, talvez ver a fibrose nessa fase de FA seja importante, porque pode guiar a terapêutica de ablação. É exatamente isso. Na verdade, se o paciente tiver em FA, na ressonância, o que a gente acaba fazendo são as medidas de volume estático, né, o volume máximo ali daquele átrio, e a análise da fibrose, que ela independe do ritmo que o paciente tiver. Tá? A gente consegue fazer uma aquisição, que é uma aquisição bem tranquila, mesmo o paciente estando em FA. Mas a análise contrátil ela já fica um pouco prejudicada. Então, o ideal é o paciente estar em ritmo sinusal, ou então posterior. Então, você vê esses trabalhos que são feitos pré e pós, não é à toa que o Marrouche foi para a análise da fibrose só, né? Você vê que a grande maioria dos trabalhos ele foca nisso, porque tanto em ritmo sinusal ou não, a técnica pode ser feita. Aí, Micélia, do ponto de vista prático, nós eletrofisiologistas, a gente acaba não se valendo das informações que o eco pode dar, até pela própria nossa cultura de não fazer isso de uma maneira rotineira. Mas não tem a menor dúvida que o impacto prognóstico disso é tremendo, né? Agora, existem pacientes que não conseguem se manter em ritmo sinusal com tempo suficiente para você poder fazer essa análise. Hoje mesmo, um médico, um colega, ortopedista, fui fazer uma cardioversão elétrica nele, dei 4 choques posteriores e não saiu. Ele não saiu. Então, e o átrio não era tão grande. O átrio, o Danilo não está aqui que fez o eco hoje, mas o átrio de 42, o volume indexado de 38, não é? Quer dizer, não é um grande átrio, né? E 4 choques máximo, o anteroposterior não saiu. Então, tem situações que você não consegue. Aí entra o lado prático, você analisar tempo de duração de fibrilação atrial, tamanho do átrio, repercussão clínica e a presença ou não de fibrose. Nos pacientes com fibrilação atrial persistente, as análises de ressonância que trazem essas informações são feitas com o paciente em fibrilação atrial.
exatamente porque eles não conseguem se manter em ritmo sinusal durante muito tempo, né? E durante o procedimento de ablação, quando a gente vai fazer a ablação, a gente obrigatoriamente tem que isolar as veias pulmonares. Ponto, isso é fato, né? Mas a gente usa também de técnicas que na reunião do dia 4, de analisar os potenciais elétricos, a qualidade dos potenciais elétricos para avaliar indiretamente regiões que possam ter fibrose / edema, porque são regiões que estão naturalmente doentes, e abordar essas regiões. Isso a gente faz de rotina. O mapeamento eletroanatômico é capaz de mostrar para a gente os pontos adicionais onde, em tese, a gente deveria fazer o procedimento de ablação. A ablação, na verdade, assim, quanto menos fizer, melhor é. Então, fazer no antro das veias pulmonares, isolando as veias pulmonares, é o que tem de mais consistente. Ablações extensas do átrio não costumam estar relacionadas a uma boa evolução, até porque a própria doença levou o médico a ter que abordar de maneira mais insistente. Mas os resultados para FA persistente são ruins. Agora, uma mensagem prática. Quando se fazer um procedimento de intervenção de ablação, por exemplo, antes que se torne persistente. Que a própria fibrilação atrial, temos que lembrar que eletricamente o átrio fibrilatório está de 350 a 400 ciclos elétricos por minuto. Isso, em poucos minutos de fibrilação atrial, já leva o edema, já leva o remodelamento elétrico, aumento de entrada de cálcio no sarcolema das células, o retículo citoplasmático, e isso deflagra um processo de fibrose. Então, indicar o procedimento de ablação após esgotadas todas as tentativas clínicas, faz uma cardioversão, 2 cardioversão, troca de droga, não sei o que mais, a chance de você conseguir é muito menor. É muito menor. Então, o momento ideal de se fazer um procedimento de ablação era o momento em que a fibrilação está paroxística. Porque depois que ela degringola, todo o remodelamento elétrico-mecânico vai naturalmente trazer um prognóstico pior. Yuri. Eduardo, a análise da fibrilação, da fibrose do átrio, ela dá um indício se o paciente vai responder bem à ablação. Né? Quanto maior o grau de fibrose, maior a chance dele recorrer a FA. Tem algum paciente, algum tipo específico que vale a pena a ressonância? Como é que você tem usado a análise da ressonância na fibrose atrial dos pacientes que vão para a ablação? Porque aquele paciente com uma fibrilação recente, átrio pequeno, provavelmente ele tem pouca fibrose, né? Então ele vai responder bem. Mas tem algum tipo de paciente, algum perfil que vale a pena fazer a ressonância para ver a quantidade de fibrose do átrio? Paciente muito sintomático, com FA paroxística, esse é fácil, esse vai para o procedimento ablativo porque o prognóstico dele é muito bom. Já no outro extremo, a pergunta é, quando que eu jogo a toalha? Quando que a gente percebe que não dá mais para fazer nada? O volume indexado está muito grande, a duração da fibrilação atrial já é bastante prolongada, o paciente se ele é muito sintomático, você vai tentar de qualquer jeito. Mas o paciente tem aquele sintoma que é difícil avaliar, tem paciente que tem pneumopata, você não sabe quanto que é dispneia, que é relacionada à cardiopatia, a doença pulmonar, a doença sistêmica. Então, tem aquela hora que você fica em dúvida. Nessa hora, eu acho que a ressonância ajuda e ajuda em muito, né? Porque nesse paciente, se a gente consegue avaliar que o grau de fibrose dele é pequeno, as chances de você conseguir fazer ter o sucesso é muito grande. O Carlos, Dona Leia, o Carlos, paciente do Carlos, sabe muito bem da história, paciente com cardiopatia isquêmica, pós-infarto de miocárdio, e evoluindo com a insuficiência cardíaca, chegou em classe 4, praticamente em choque cardiogênico, com uma fibrilação atrial de alta resposta, com uma função ventricular esquerda muito grave. É o paciente que você está moribundo, aliás, tem uma parada cardíaca no pronto-socorro, grave, paciente gravíssima, né? E o Carlos me ligou, estou com um paciente assim, desse jeito, falou, a hora que eu pensei, que encrenca que eu vou estar me metendo, fazer uma ablação de fibrilação atrial numa paciente como essa, falar, não faz comigo não, cara, pelo amor de Deus, não sei o que, mas bom, fui lá ver, levei o paciente, eu tenho até depois os traçados dela, 0 fibrose, um ventrículo horroroso, um átrio grande, 0 fibrose. Fizemos o isolamento das veias pulmonares nela, o mapa de voltagem absolutamente perfeito,
essa paciente tinha um bloqueio de chama esquerdo com fração de 20 e pouco por cento, foi ressincronizado, ganhou um desfibrilador. Como é que ela está hoje, depois de 3 anos? Quer dizer, 3 anos depois, praticamente, acho que foi isso, mais ou menos, 2 anos e 2, 3 anos, nunca teve uma recorrência. Quer dizer, tem situações em que você vê que o paciente é tão grave que você desiste, porque a doença é muito avançada. E é uma coisa curiosa que os eletrocirurgistas estão se debatendo. Todo mundo quer que tenha um trabalho mostrando que a ablação de fibrilação atrial traga impacto em mortalidade. Tá? A literatura todinha correndo atrás disso. E até agora, os trabalhos, inclusive os trabalhos mais recentes, não mostraram isso. Não há impacto em mortalidade. Puxa vida. Né? E o grupo de pacientes em que houve impacto de mortalidade é o paciente mais grave. É o paciente com insuficiência cardíaca. É aquele paciente que, provavelmente, o ventrículo está tão ruim que esse tanto de átrio que é o que mantém ele ainda numa condição clínica. Exato. Então, a gente começa a pensar, nossa, o coração estruturalmente normal é o filezinho, é o que todo mundo quer. Né? Mas talvez a gente tenha que abordar o paciente mais grave. Talvez esse seja aquele que se beneficie mais grave desde que tenha viabilidade. Aí eu acho que entra o realce tardio. Então, resumindo, quando que eu vou pedir uma ressonância? No paciente que tem para isso, né? Que tem uma fibrilação atrial persistente e que eu estou em dúvida ainda se o prognóstico dele merece uma intervenção mais agressiva como uma ablação. Eduardo, eu queria que você me explicasse o seguinte. A fibrose tem atividade elétrica? Você faz ablação em cima da fibrose? Porque fibrose não tem atividade elétrica. E eu queria saber o seguinte, que uma ablação também faz pontos de fibrose? A fibrose, ela não é um pirógrafo redondo que você vai lá e fica aquilo lá. A fibrose ela é extremamente heterogênea. No meio da fibrose, você tem traves de músculo viável, você tem corredores, né? Corredores de passagem da eletricidade que funcionam como labirintos ali interno. Então, o que se faz isso para o ventrículo e para o átrio, né? É a homogeneização da fibrose. Então, aquela região, ela, do ponto de vista contrátil, já não está ajudando nada. Então, que não atrapalhe gerando arritmia. Então, você determina a região de fibrose. Na apresentação do dia 4, eu vou mostrar algumas imagens, como é muito heterogêneo. Então, tem região, por exemplo, que a gente conceitua um átrio normal acima de 1 milivolt de voltagem. Tá? Então, tem região que tem 0,8, outro 0,7, outro 0,01. Então, é muito heterogêneo. Então, você localiza a região de maior densidade desses pontos heterogêneos. Normalmente, quando você coloca o cateter lá, você vê os potenciais elétricos. Ao invés de ser rapidinho, eles são todos fracionados e você elimina esses potenciais fracionados naquela região. Né? Isso quando necessário, porque normalmente é isolamento de veias pulmonares, que é o que é indicado na maioria das vezes. Turma... Você pode. Na verdade, para quem está fazendo a ressonância, sempre eu fico com uma dúvida em uma situação. O paciente, muitas vezes, ele está sendo selecionado pelo eco. Né? O volume do átrio pelo eco é o padrão, é o que todo mundo usa, é o que vai levar esse paciente aí para acompanhamento baseado sempre no volume atrial pelo eco. Mas, nesse caso, por exemplo, da pergunta do Yuri, assim, quando solicitar a ressonância, né? Eu vou ser sincero para vocês, eu acho que um valor de corte pelo volume do átrio esquerdo na ressonância seriam átrios acima de 80 ml. Só que... Não indexado. Só que, se você usa isso no dado do eco, na verdade, ele não é o mesmo que está na ressonância. Várias vezes vem um átrio não tão grande, quando vem na ressonância, o átrio é bem maior do que era na realidade. E essa é uma outra dúvida, na verdade, que fica, que geralmente,
vamos supor, você fez a ressonância, aí deu um átrio de 120, aí você faz a ablação. O eco, posteriormente, vai lá e mostra que o átrio está menor. Qual é a nossa... né? Foi bom aquele procedimento, reduziu o tamanho do átrio. Então, eu sinto assim, eu fui visitar o Marruch lá. Ele tem um serviço que é só dedicado a isso, e ele faz ressonância para todo mundo, ele faz eco para todo mundo, ele faz tudo para todo mundo. Não é a nossa realidade. E eu não consigo te responder isso, sabe? Tipo, qual é o paciente que você vai avaliar ali? O Eduardo está mandando para mim o paciente geralmente mais grave, né? Aquele que ele já não conseguiu fazer mais nada e está vindo para a ressonância. Mas eu acho que existe um paciente que é um pouco melhor, que talvez se beneficiaria da ressonância, mas que qual seria a forma de selecioná-lo melhor, sabe? Eu acho que isso era um trabalho, era uma resposta que eu queria dar, que foi sempre a minha discussão com os ecocardiografistas que eu trabalhei próximo, assim, porque isso é o nosso dia a dia. O átrio vem com um volume, eu faço a ressonância, o volume é outro. E aí? Essa é a minha pergunta. Deixa eu perguntar uma coisa do ponto de vista de correlação. Por exemplo, medicina nuclear, a gente sabe também que a correlação, especialmente na fração de ejeção do ventrículo esquerdo, é diferente. Então, se você pega um paciente com 44%, 42% pelo ecocardiograma, pelo Simpson, por exemplo, uma cintilografia vai dar 35%. Então, geralmente, a cintilografia, o valor costuma ser mais baixo do que pela ventriculografia e pela ecoscopia. Essa diferença que você fala do eco e da ressonância, eles serem discrepantes, elas são discrepantes, mas elas apontam para um lado de supervalorização do eco ou o contrário? Entendeu a pergunta? Sempre o eco ele subestima. Tá? E às vezes, assim, teve um slide que mostrou... O ecocardiografia ia dizer que a ressonância superestima. Se você... Não, existe uma lógica. Aqui. Existe uma lógica. Vim trazer a espada. Eu brinco com o pessoal da ressonância, brincadeira, mas eu brinco dizendo assim, olha, a ressonância é o padrão de referência porque ninguém repete a ressonância. Mas, na verdade, assim, na real, a ressonância tem maior resolução espacial e menor resolução temporal que o eco. Então, ela vê muito bem, ela consegue definir 2 pontos. Muita precisão, o eco depende muito mais de janela do que a ressonância, e o eco ganha em resolução temporal, então ele vê os eventos em movimento, tem um número de frames muito maior do que a ressonância. Isso é o que a gente tem hoje. Então, se supõe, e eu falo isso que se supõe porque, na verdade, a gente diz assim, não, como a ressonância tem uma resolução espacial maior, eu vou acreditar mais em medidas volumétricas, em diâmetros da ressonância, porque essa capacidade de ver 2 pontos é maior. E a gente usa, você vai ver a literatura, a ressonância é o padrão de referência, porque é o método que tem mais resolução espacial. O eco 3D, ele diminui, ele se aproxima bem mais da ressonância. Então, quando a gente coloca, e eu mostrei um slide desse, quando a gente compara os volumes obtidos pelo eco 3D com os volumes obtidos pela ressonância, a correlação é acima de 0,9. Né? Então, são volumes, quando a gente fala de correlação acima de 0,9, é que a gente está realmente muito próximo, valores muito, muito próximos. Você vai variar ali na faixa de 5 ml, coisa realmente pequena. O eco 2D, ele tende a subestimar mais os volumes. Isso eu estou falando para átrio. Tá? Quando eu falo de ventrículo, igual. O eco 3D, ele se aproxima mais, bem mais, dos volumes medidos pela ressonância. Agora, isso tem meta-análise também mostrando. A fração de ejeção, os volumes são um pouquinho menores, mas a fração de ejeção do eco 3D é igual à fração de ejeção da ressonância. Tá? Então,
apesar de ter uma subestimativa aí também da faixa de 5 ml de volume, quando a gente fala de fração de ejeção pelo eco 3D, é igual à fração de ejeção da ressonância. Então, é aquela coisa, na verdade, eu acho que você tem que acompanhar o paciente pelo mesmo método. Se você me disser, olha, do ponto de vista clínico, é muito importante para mim saber se ele tem 35 ou 33 de fração de ejeção, eu quero um dado muito específico, eu acho que você talvez deva pedir a ressonância pela maior resolução espacial. Se você disser, olha, eu quero ter uma boa ideia precisa da fração de ejeção, mais disponibilidade, eu diria, faz um eco 3D que você vai ter esse dado com mais disponibilidade. Se você me disser assim, olha, eu quero avaliar um evento temporal durante o ciclo cardíaco, eu te diria, olha, o eco, por trabalhar com frame rate maior, ele talvez seja mais acurado, por exemplo, para uma série de eventos que são tempo dependentes. Então, você pode avaliar a função diastólica pela ressonância? Pode. Você pode avaliar pelo eco? Pode, mas como você está lidando com o tempo, talvez o eco para isso seja mais preciso do que a ressonância. Entendeu? Então, o que, na verdade, você precisa é conhecer o melhor que cada método, exatamente, o melhor que cada método pode te dar. Então, se você me disser, olha, eu quero ver tecido, eu quero ver fibrose, pede uma ressonância. Não tem dúvida. Eu quero caracterizar tecido para saber se é uma amiloidose, para saber se tem fibrose, para saber se tem ferro, pede uma ressonância. Né? Então, é questão de você definir o que o método, o que você quer. Especificamente, o que dado é fundamental para você, que dado é importante para você. E dentro do que você falou de resolução espacial, Marcelo sabe, eu peço muito mais tomografia do que ressonância, exatamente por isso, resolução espacial. Quando a gente planeja fazer um procedimento ablativo, os detalhes anatômicos da cavidade atrial esquerda são impressionantes. Você vê as separações entre as veias pulmonares, que são as carinas, a separação dela com o apêndice atrial esquerdo. Quando você vê uma tomografia, por exemplo, por dentro naquela imagem, parece que você está andando numa linha ali. Então, a resolução espacial da tomografia, para mim, me ajuda mais na ablação do que, por exemplo, a ressonância. Porque eu preciso, de fato, saber se eu vou uns milímetros para cá ou um milímetro para lá para poder fazer o procedimento. Então, eu uso, invariavelmente, todo paciente meu que vai fazer ablação faz uma tomografia. E eu uso isso para poder me guiar aonde exatamente eu vou fazer as aplicações da radiofrequência. Gente, então eu queria mais uma vez agradecer você, Davi, você, Marcelo, obrigado por todo mundo. Nós vamos ter uma próxima discussão no dia 4 de outubro. 4 de outubro, se não me falha a memória, uma quinta-feira, eu coloco no grupo, onde vai ser a continuação deste tema. E eu acho que está sendo bem interessante, bem novo para todo mundo, a gente está aprendendo com tudo isso. E qualquer outra sugestão, casos clínicos que tenham, que vocês quiserem trazer, discutir no grupo, a gente traz para cá. Acho que a ideia é fazer uma coisa mais prática possível. Tá? Mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer aos meninos da Biotronic, eles que permitem que esses eventos sejam feitos. Sem o patrocínio de vocês não dá para a gente fazer nada. Muito obrigado, estenda a todos da equipe. E, mais uma vez, muito obrigado aos meninos da filmagem. Obrigado por tudo. Tá? Boa noite.